Bom dia a todos, meu nome é Valdir Moura, do canal Acessar PCD, e hoje estamos recebendo aqui a visita de Lisiane Moreira, enfermeira e representante de vendas da Hollister, para falar sobre o assunto produto para pessoas com incontinência urinária. Então, Lisiane, primeiramente queria agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite do canal, para falar sobre um assunto tão relevante às pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, do nosso estado. Minha primeira pergunta para você: qual é a necessidade da utilização dos catéteres para esvaziamento da bexiga? Bom dia a todos, eu sou Lisiane Moreira, sou enfermeira estomoterapeuta, especialista em feridas, estomias e incontinência. E é um prazer estar aqui no canal Acessar, na companhia do amigo Valdir Moura, né? E considerando a sua primeira pergunta, por que a necessidade de utilizar o catéter para incontinência urinária? Então, existe uma comunicação, na verdade, vésico-esfincteriana com o nosso sistema nervoso central. O que isso significa dizer? Que muitas das vezes a gente faz xixi e eu preciso da integridade do meu sistema nervoso central e periférico, né? Então significa dizer que quando a gente sofre um trauma raquimedular, né, um trauma na coluna, essa comunicação da bexiga com a cabeça, essa ponte, ela foi quebrada. Então a bexiga, ela manda uma comunicação para o nosso cérebro, né? E essa comunicação não chega, mas ela manda vários estímulos, né? E, em compensação, esse esfíncter, em alguns momentos, ele está fechado, ele não consegue esvaziar. Por conta disso, a necessidade, isso foi decorrente do trauma, né? Eu posso ter uma complicação, uma disfunção miccional, que é essa disfunção de controlar essa urina, o que causa incontinência urinária. Quando o meu problema pode ser na cabeça, quando o meu problema é na minha coluna vertebral, ou quando o meu problema está na inervação do assoalho pélvico, que é essa inervação da pelve, ou seja, quando as pessoas são acometidas, como por exemplo, com Alzheimer, Parkinson, sofreram um AVC e ficam com a incontinência urinária após o diagnóstico, ou quando a pessoa sofreu um trauma ou teve algum problema de saúde na coluna, um tumor, por exemplo, sofreu um trauma raquimedular por um acidente por arma de fogo, ou por um outro acidente automobilístico, essa ponte ela é quebrada. Ou a última opção é quando o paciente ele submeteu alguma cirurgia, né, como câncer de reto, câncer de bexiga, câncer de colo, e essa inervação do assoalho pélvico ela foi manipulada, foi removida no momento da cirurgia e a pessoa termina ficando com incontinência urinária. Então essas três causas, ela leva possivelmente, é o que a gente chama uma disfunção neurogênica do trato urinário inferior, que é o chamado bexiga neurogênica, e que faz a necessidade do paciente a utilização dos catéteres urinários para o esvaziamento dessa bexiga. Bom, aí é a segunda pergunta. E a falta desse processo de cateterismo, que é o esvaziamento da bexiga, o que ele pode acarretar para nós, usuários? Então, se eu tenho uma disfunção, eu não consigo ter esse esvaziamento da bexiga, a gente precisa realizar o cateterismo vesical, né? Porque se eu não realizar o cateterismo vesical, o que isso pode acarretar a minha bexiga ela vai transbordar, né? E eu vou ter percas, que as pessoas chamam de incontinência. Eu estou urinando as pessoas às vezes pensam que estão urinando, mas elas urinam por transbordamento, ou seja, existe um acúmulo de urina
como se um balão estivesse muito cheio, a minha bexiga vai se distendendo e no momento eu vou ter a perca quando ela não está na sua distensão máxima. Então eu vou ter a perca, como se meu balão estourasse e eu perdesse urina. Então eu estou trabalhando numa distensão desse músculo dessa bexiga e eu também estou trabalhando numa pressão alta no interior dessa bexiga. Então isso faz com que as pessoas dizem, eu estou urinando. Você está urinando por transbordamento, mas parte dessa urina ela está retida na sua bexiga. E o que isso vai acarretar? Um dos problemas que acarretam é a infecção urinária, muito comum nos pacientes que apresentam uma bexiga neurogênica, uma disfunção miccional do trato urinário inferior. E claro, da feita que eu tenho infecções urinárias de repetição, eu preciso de uso de medicamentos frequentes, eu preciso de internação, né? E, claro, infecção urinária de repetição, eu tenho bactérias muito mais resistentes a antibióticos e que isso vai fazer com que eu tenha a necessidade do uso de antibióticos apenas a nível hospitalar. E quando eu tenho a nível hospitalar, essa bactéria também pode migrar para o meu rim, para o trato urinário superior, né? E aí eu tendo, da feita que a bactéria atinge o meu rim, eu posso ter então uma falha da função renal, né? E da feita que eu tenho essa função renal comprometida, eu posso então ter a possibilidade do uso de hemodiálise pela falência dessa função renal. E você tem assim um diagnóstico, um levantamento, um percentual de pessoas que por falta, né, do uso do cateterismo tenha levado a essa situação crítica, que é a questão da falência renal? Então, esses dados a gente não tem, né? Mas é muito comum, até mesmo o próprio relato dos pacientes relatarem que têm infecções urinárias de repetição, que precisam da internação de infecção. Infelizmente, o serviço público ainda não tem um serviço de urologia destinado para as pessoas com disfunção do trato urinário inferior, que às vezes acaba tendo um diagnóstico retardado e as pessoas, não existe um serviço preparado para atender essas pessoas, né? E até o paciente entrar na alta complexidade para ter um diagnóstico, ainda ele chega no momento tardio da doença, o que é possível ele ter essa necessidade. Conhecemos algumas pessoas que fazem hemodiálise decorrência da disfunção miccional, das infecções de repetição e da não prática do autocateterismo. Existe, só não sabemos até quantas pessoas em Belém têm esse problema aí por conta da não prática do cateterismo. Bom, como é feita essa distribuição dos catéteres pelo SUS? A gente termina, já tem mais ou menos o governo do estado, ele tem um programa de incontinência urinária, que ele já funciona em torno de 9 anos. Então, para o paciente ter acesso a esse programa, ele precisa de um laudo médico. Esse laudo médico tem que constar o CID da disfunção miccional e o CID que causou o problema da disfunção miccional. E ele precisa estar escrito a quantidade de catéteres, o calibre do catéter, e ele pode se direcionar ao polo de dispensação, que hoje é a URGS Presidente Vargas, ou a URGS Demetrio Medrado. Então, diante de um laudo médico, ele tem o acesso ao produto, né, que está prescrito para o paciente, onde ele vai fazer o recebimento quinzenalmente, caso ele more em Belém, e mensalmente, caso ele more no interior. E aí ele fica como é um problema que é definitivo, né, ele vai precisar
ou Contínuo. de uso contínuo, enquanto ele tiver vida, ele vai precisar de catéter e eles precisam então fazer em torno de 5 a 6 cateterismos por dia pelo não funcionamento dessa bexiga e a necessidade do esvaziamento dessa bexiga. E só no Demetrio Medrado é que é feita a distribuição dos catéteres aqui em Belém. E em outros municípios do estado do Pará, como Marabá, Santarém, Parauapebas, existe alguns pontos de distribuição também, ou não? Então, no Pará, eu conheço um polo de dispensação, outras secretarias municipais em municípios do Pará, os pacientes recebem. Em Belém, as pessoas recebem os catéteres que já são hidrofílicos, que já são lubrificados, e pode ser que nas secretarias municipais esses pacientes recebam aquelas sondinhas de alívios convencionais, né? Então eles entram às vezes por uma ação judicial, na Defensoria Pública, no Ministério Público, para garantir o fornecimento desses catéteres gratuitamente, já que, como os próprios pacientes relatam, é o que mais oneram o custo familiar, né, pelo uso contínuo dessa sonda. Ou seja, em um mês o paciente vai fazer 180 catéteres, em um ano ele precisa exatamente de 2.200 catéteres por ano. Então isso onera um pouco a renda familiar, tendo a necessidade então de fazer essa busca no governo, seja no municipal, seja no estadual, para garantia dessa tecnologia, né? E infelizmente, apesar do problema existir, né, ele está dentro da portaria com pessoa com deficiência, a necessidade, o problema da disfunção miccional que existe para as pessoas que sofreram trauma raquimedular, assim como outras, mas não existe, na verdade, uma legislação que garanta a dispensação, ou seja, os catéteres ainda não estão embutidos na portaria de órtese e prótese, ainda é uma conquista que os usuários ainda precisam buscar. Você acha que a ampliação desse programa, né, que dispensa através do Demetrio Medrado, a nível estadual, em outros municípios, você falou, claro, em outros municípios é de outra forma, mas com a mesma qualidade, né, dos catéteres que estão sendo distribuídos aqui na capital, você acha isso uma coisa importante para o segmento das pessoas com deficiência que precisam, né, usar o cateterismo e os produtos? Olha, eu, enquanto enfermeira, eu acho que é importante a descentralização de serviços, né? Porque você facilita o acesso dos materiais, das tecnologias. Então, a gente ainda não tem, tanto para incontinência, mas eu também trabalho com as pessoas estonizadas. Essas pessoas, elas não têm serviços descentralizados, né? Existe, às vezes, um acordo, uma comunicação entre a Secretaria Municipal e a Secretaria do Estado, mas é necessário uma descentralização de forma regionalizada, né? Para que eu facilite o acesso. Quantas pessoas com deficiências existem, né? E quantas pessoas com disfunção miccional existem? Não temos esse número no Pará, né? Diante de diversas patologias que acarretam o problema, a gente considera que esse é um volume muito grande de pacientes que precisam de catéteres. São pessoas que às vezes têm um baixo poder aquisitivo, né, que não tem condições. E claro que o processo de educação ele é necessário, pessoal. Então, às vezes a pessoa ela é resistente para aderir à prática do cateterismo, mas é algo que é importante para a sua saúde, né? Porque os pacientes com deficiência às vezes vão viver aí, sim, jovens, sofreram um trauma aos 19, 20 anos, sofrem um trauma e vão ter que
conviver com a disfunção miccional por mais aí 40, 50, 80 anos, de acordo com a sua condição, seus cuidados com a sua saúde. Então, para eu ter saúde, eu preciso aderir à prática do cateterismo, porque é a minha saúde renal, a minha saúde vesical que está em jogo aí. Só insistindo um pouco na pergunta, assim, só particularizando, um comentário que eu gostaria de falar e queria ouvir também a sua opinião sobre o assunto. A padronização desses catéteres, desses produtos, né? A gente viu que há uma diferença no município, através da prefeitura lá do município, um município afastado do estado do Pará, e da capital. A capital a gente vê que é um produto de qualidade, pré-lubrificado, enfim. E lá a pessoa não sabe se está recebendo o produto com o mesmo padrão da cidade, né? Da capital. E isso vem sempre indo de encontro à reclamação dos nossos amigos lá do interior do estado, que falam, poxa, tudo é só para a capital, aqui no interior, né, a gente é diferente. O que você acha disso? Uma padronização desses catéteres, desses produtos que são de extrema importância, né? Como você falou, até a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Receber com a mesma qualidade da capital. Não seria um assunto, assim, uma coisa muito positiva para a gente, usuários? Eu acredito que, acredito não, tenho certeza que é algo bem positivo, né? A diferenciação dos catéteres, das possibilidades de você se autocateterizar são várias. Hoje existe no mercado vários tipos de catéteres, mas que o revestimento hidrofílico é algo que ele traz mais saúde para esse trato urinário inferior, né? Eu diminuo os traumas, eu tenho um produto totalmente lubrificado, então, e a lubrificação dele é contínua, o que traz benefício porque eu vou ter menos risco de traumatizar essa uretra. Então, da feita que eu traumatizo o canal uretral, a mucosa da uretra, ali forma uma cicatriz. E essa cicatriz, possivelmente, ela vai diminuir esse trajeto, esse lumen dessa uretra. Então, é algo que é necessário você trabalhar com tecnologias que hoje o mercado oferece, que dão uma condição melhor para a saúde do trato urinário inferior. Então, o que precisa, na verdade, é fazer a tecnologia ser mais conhecida entre os usuários com disfunção miccional, assim como o acesso, né? Então, a gente sabe que o acesso dos municípios no estado do Pará, em alguns municípios é difícil, né? Mas eu tenho pessoas com deficiências lá que precisam de cateterismo, que precisam da tecnologia em si. Eles precisam, às vezes, de uma boa tecnologia, como hoje os cateteres hidrofílicos, que eles já vêm com um produto, né, um componente, que é a polivinilpiriolidona, que ela tem alta afinidade pela água. Isso faz com que você diminua o traumatismo dessa uretra na passagem desse catéter. Então fica aí a nossa recomendação, até para que o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, possa estar padronizando esses produtos por todo o Pará, seria excelente. Assim como, Valdir, eu acredito que com a municipalização da saúde, que os municípios, eles também possam ter acesso, que infelizmente a gente ainda vive muito neste mundo, né, principalmente no norte, é que o problema de disfunção miccional, ele não é tão de domínio do profissional. Então, as pessoas vivem com o problema, as pessoas com deficiência, assim como outras vivem com o problema, mas há carência de informação desse profissional. O que às vezes nos impede de isso se estender por todo o nosso estado. Então,
A gente precisa ainda fomentar essa temática do problema de disfunção, das pessoas entenderem como é que eu faço xixi de forma fisiológica e diante de quando a gente tem um problema, o que este problema vai causar essa dificuldade na eliminação. Então, o processo de educação é necessário para os profissionais até que eles entendam a necessidade dos usuários. Então, hoje a gente tem um usuário que ele sabe da necessidade dele, mas a gente não tem um profissional, a gente não tem um gestor que ele entenda do problema dele. Então, às vezes, o que termina não sendo a prioridade nessa gestão. Então, a municipalização ela pode acontecer, assim como o governo do estado, ele também pode aderir de forma regional, né, através da sua regionalização, a questão da dispensação dos catéteres. Então, existem duas formas. Quem vem se beneficiar com tudo isso? O usuário, a família, a saúde, né, a diminuição do tempo de internação. Se eu não estou internada, eu tenho uma condição de saúde melhor, né? E claro, eu acho que as pessoas com deficiência, elas precisam da inclusão em alguma coisa. Eu preciso voltar para a sala de aula, eu preciso voltar para a universidade, eu preciso voltar para o esporte, porque é através disso que eles também tentam se superar. Então, sem saúde, a gente não consegue ter a inclusão dessas pessoas em outros meios dentro dessa reabilitação. Então, às vezes, até voltar para o próprio centro de reabilitação, uma fisioterapeuta, que se eu estiver internado eu não consigo. Então, as coisas elas não são contínuas, elas têm o seu processo de interrupção dentro desse processo. E o que mais causa tudo isso é a infecção urinária. Então, a aderência do autocateterismo ela é necessária para você ter saúde. Porque se você não tiver saúde vesical, você tem o seu problema de infecção urinária de repetição, o que te traz uma série de complicações para a sua saúde e para a sua vida. Ou seja, a gente precisa viver com qualidade. E é possível, mesmo com a deficiência, se ter uma qualidade de vida. Muito bem, Elisiane. Agora a pergunta é, quais os cuidados necessários para incontinência? Catéteres para as pessoas com disfunção urinária. Então, os cuidados que a gente precisa para a incontinência, primeiro, é a prática do autocateterismo. A prática do autocateterismo é necessária. Para isso, o paciente ele precisa entender do seu problema, né? O que aconteceu diante da doença, do trauma, após essa condição, o que aconteceu com ele, para que isso vai impulsionar essa disfunção. Eu entendendo o problema, eu vou entender qual a necessidade de eu realizar o procedimento do autocateterismo, porque algumas pessoas ainda são bastante resistentes em passar as sondinhas, né? É verdade. Mas é necessário, né? Então, o que você precisa? Aderir à prática do autocateterismo. O importante, se eu sou um paciente paraplégico, tenho mobilidade superior, eu posso fazer eu mesmo. Se eu sou um paciente tetraplégico, eu preciso ser cateterizado. Assim como nós, que temos que não temos a disfunção miccional, que urinamos normalmente, quando vem o desejo, eu faço esse esvaziamento da minha bexiga a cada 4 horas. Quando o paciente ele tem a disfunção, ele também precisa fazer o autocateterismo a cada 4 horas. Então, ele entender a necessidade de que para que ele tenha uma saúde, ele precisa fazer o cateterismo de 4 horas, que é o tempo que a gente passa de bexiga cheia. Quando a gente passa desse tempo, a gente sente um incômodo, né? Um estresse. E esse estresse, eu aumento a pressão. É como se eu estivesse dando um estresse para essa bexiga e algo está me incomodando. Por mais que o paciente que sofreu um trauma raquimedular, ou lesado medular, ele não sente o desejo de urinar, mas ele sente alguns reflexos, o que faz com que ele perceba que isso é algo de bexiga cheia.
Então, eu preciso ter a prática do autocateterismo quando eu não consigo realizar o autocateterismo, ou seja, você mesmo realizar o cateterismo em você precisa às vezes de um outro, como os pacientes tetraplégicos. Eles precisam ser cateterizados por terceiros, por familiar, né? Quando eles não têm apêndice, não têm uma mobilidade nos membros superiores. E aí a gente também precisa ter um cateter protegido, porque as bactérias do familiar e do cuidador são bactérias totalmente diferentes. Então, o uso do catéter revestido com uma película protetora, isso faz diminuir o contato da flora bacteriana de terceiros, né? Faz com que essa flora bacteriana de terceiros não vá colonizar a bexiga, a urina dessa pessoa que está sendo cateterizada. Então, é algo também necessário. A higienização das mãos é necessária, a higienização da genitália antes da passagem do catéter é necessária. E, claro, o que eu considero como mais importante é realmente você realizar o cateterismo de 4 em 4 horas, né? Claro que um estudo urodinâmico ele é necessário, infelizmente a gente tem uma dificuldade de indicar o estudo urodinâmico para saber qual é o comportamento da bexiga e que muitas vezes quando os pacientes têm uma bexiga hiperativa, estressada ou uma bexiga totalmente relaxada, eles precisam de algum uso de medicamentos também contínuo. Então, se a minha bexiga ela contrai muito quando eu tenho pequena quantidade de urina, eu preciso usar um medicamento, às vezes, para eu deixar essa bexiga menos estressada. E isso também gera custo para essa família, porque é um medicamento de uso contínuo. Mas que o estudo urodinâmico, ele te diz o tipo de bexiga que você tem e quais as necessidades. O paciente, às vezes, não precisa só do catéter, ele precisa de um medicamento que esteja associado para essa prática, para que a bexiga dele fique menos estressada, menos imperativa, o que a gente chama. Esse medicamento que você está falando, eu ouvi falar que eu sou leigo, né? Você que é técnica na área, é Retemix, que serve para isso? Sim, o Retemix é um dos medicamentos que os pacientes usam de forma contínua, que também não é fornecido, mas é algo necessário, né? Então, às vezes, os pacientes, quando eles vão para serviços de reabilitação fora do estado, que eles são vistos de forma integral na sua saúde, eles conseguem ser conduzidos. Quando eles são vistos de forma, dividido no seu sistema, na sua integridade como pessoa, eles não conseguem, só quando eles estão com problema de saúde urinária, né, urológico, eles conseguem ser vistos como especialista. Mas em alguns centros, né, como a gente vê muitos pacientes que vão para o SARA, né, em qualquer, onde o SARA esteja alojado, eles conseguem vir de forma bem conduzido dentro desse sistema de saúde, aí, buscando não só a reabilitação física, mas a reabilitação de uma outra forma também. Elisiane, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a estomia, né? Que essas bolsas para ostomia, elas já eram distribuídas antes dos catéteres. Sim, as bolsas de estomia, as pessoas com estomias, que têm uma estomia urinária ou intestinal, elas são também consideradas pessoas com deficiências, elas são pessoas com uma incontinência, elas são incontinentes porque elas não controlam a urina e as fezes, elas são pessoas que precisam do equipamento coletor, sendo que o movimento dos estomizados ele começou na década de 70, né? E ele foi muito forte em buscar a inclusão das bolsas coletoras para estomias na portaria de óbitos e prótese. Então, isso foi um benefício social para esse perfil de população, que é diferente dos catéteres, que é uma luta que a gente ainda precisa buscar
a inclusão dos catéteres na portaria como uma órtese, ou seja, eu preciso esvaziar minha bexiga. Já os pacientes estomizados, eles já têm isso, o que obriga o governo, seja municipal, seja estadual, a fornecer gratuitamente para as pessoas, porque ele está incluído dentro da portaria de órtese e prótese federal, né? Então, em qualquer local do Brasil, o estado ou o município, eles conseguem também fazer a dispensação. Por quê? É algo necessário para a reabilitação. Quando esses pacientes são incontinentes, eles precisam de um coletor para armazenar essas fezes. Então, eles precisam ainda da dispensa. A gente tem a portaria 400 também, depois que o José de Alencar ele foi estomizado, né, em 2009, ele teve essa portaria aprovada, o que também garante a implantação de serviços em atenção às pessoas ostomizadas, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, e a dispensação desses materiais. Esses casos desse público, né, dentro desse processo todo, no caso dos ostomizados, a maioria deles, eles são casos irreversíveis ou não? Eles podem, digamos assim, parar de usar o equipamento com tratamento, com cirurgia? A estomia nada mais é a comunicação entre um órgão e o meio externo com o objetivo de garantir a função. Existem várias causas geradoras da pessoa ficar estomizada, né? Então, a gente tem os traumas por acidente por arma de fogo ou arma branca. Esses possivelmente serão casos reversíveis. O caso, né, do presidente, né? Não, o caso do presidente Bolsonaro, que foi esfaqueado. Bolsonaro hoje, quando ele foi estomizado, ele foi reversível por conta. No momento do acidente, ele teve que se submeter à cirurgia, gerou estomia, mas é algo que não foi uma doença que causou a condição de estomizado. E ele teve a possibilidade de fazer a junção desse intestino do proximal e do distal, que foi desligado após a sua recuperação, a sua cicatrização. Alguns casos, por exemplo, José de Alencar, não, ele já teve um câncer de bexiga, né? E quando ele removeu essa bexiga, ele ficou com uma derivação urinária que a gente chama de uma urostomia. Então, o caso dele já é uma condição definitiva. Quando eu tenho a condição definitiva? Quando eu tenho uma amputação desse órgão, que eu não tenho mais possibilidade de religar ou de reconstruir esse intestino, ele vai se tornar uma pessoa definitiva, né, com a sua estomia definitiva. Entendi. Então, há casos que a pessoa não tem como, é irreversível, e tem casos que se pode, né? Casos que pode se reconstruir. Né, esse intestino. Assim como as pessoas definitivas, elas são amparadas como pessoas com deficiências. Não é que ela tenha uma deficiência, foi algo necessário do ponto de vista social na aquisição de direitos, né, para essas pessoas. Então, eles têm basicamente os mesmos direitos de qualquer outra deficiência. Agora, falando sobre as feridas, as úlceras por pressão, né, eu posso falar aqui com bastante propriedade porque eu passei por inúmeras fases da minha vida que eu não consigo esquecer, porque foram momentos muito difíceis enfrentando essas úlceras por pressão, que são, a gente conhece no nosso meio de pessoas com deficiência como os caras, né? Então eu tive um problema gravíssimo, 9 meses para sarar uma escara, depois 1 ano e pouco, e já vi muitos amigos meus, né, perdemos muitos amigos, pessoas com deficiência, por esse tipo de problema que a gente considera muito grave, que atinge a nossa categoria. Olha, as feridas, na verdade, o que a gente não quer são as feridas. A gente quer, o mais importante seria a prevenção dessas lesões. Já que ele é um problema que existe,
é considerado um evento adverso, inesperado dentro do hospital, mas infelizmente as pessoas, quando elas têm a sua internação, de acordo com a sua gravidade, da sua dificuldade de mobilidade, né, pela instabilidade hemodinâmica dessa pessoa, quando estão numa terapia intensiva, por exemplo, o peso dela dentro, quando elas estão deitadas, totalmente acamadas, levam às lesões por pressão, né? É algo que a gente ainda precisa trabalhar muito na prevenção. Eu gosto das feridas, mas o que eu mais gosto é de tratar as feridas. Eu acho que é inadmissível pessoas com deficiências que adquiriram lesões ainda no hospital, estão aí há 11, 14 anos, 20 anos, 30 anos de lesões abertas, né? Ou seja, elas não foram conduzidas para isso, para um tratamento no tempo ideal. E acredito que muitas pessoas, a gente acompanha algumas pessoas em domicílio, muitas pessoas, elas têm as suas lesões, elas têm problemas, ou seja, não adianta apenas eu fazer o meu curativo diário, eu preciso identificar qual é a situação clínica que está impedindo o meu processo de cicatrização. A gente sabe que são lesões de longas datas, que apresentam descolamentos, que já estão com bordas cicatrizadas, que isso impede uma cicatrização. Então, primeiramente, eu diria que a gente ainda precisa trabalhar muito na cultura do profissional que trabalha diretamente no hospital, na questão da necessidade da prevenção dessas lesões. Por mais que a lesão ela aconteça dentro do hospital, essas lesões elas devem ter a oportunidade de ser cicatrizadas no seu tempo ideal. E claro que é muito comum as pessoas terem uma ferida e acharem que sabem fazer o seu curativo. Então, é algo que eu preciso manejar essa lesão, identificar os pontos críticos que esteja acontecendo ou que esteja impedindo uma cicatrização em tempo ideal. Porque a gente sabe que essas lesões, depois que elas se abrem, de acordo com a sua profundidade, eu tenho aí 1 ano de cicatrização, 6 meses de cicatrização, elas levam um tempo, mas é inadmissível uma lesão de 11 anos, o que é muito comum as pessoas utilizarem, né? Então, eu preciso pensar em um assento, um leito hospitalar que diminua essa pressão. Às vezes a gente ainda tem colchões hospitalares que eles estão fora da sua vida útil, né? A gente também tem que garantir, no caso, as pessoas com deficiências que fazem uso contínuo de cadeira de roda, eu preciso de um assento ideal, porque essas pessoas vão passar boa parte das horas do seu dia na cadeira de roda. É uma boa notícia que a gente tem, é que meus amigos já me falaram que lá no CI, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, no programa Órtese e Prótese, e estão recebendo uma cadeira de qualidade e também eles estão dando assentos anti-escaras, que são esses assentos que previnem, né, a formação dessa úlcera de pressão. Agora, para finalizar, o último assunto, eu queria que você falasse sobre as ações positivas, né, da empresa que você representa, a Hollister, no trabalho de apoio às equipes de basquete de cadeira de rodas, na dança, enfim. Esse trabalho que a Hollister faz, né, que é um trabalho, uma sacada excelente com relação a estar divulgando, orientando ali o público, praticamente lá onde eles se reúnem, na fonte. O que você acha desse trabalho? Na verdade, a gente vem com essas ações positivas para motivar essas pessoas e motivar a condição de saúde. A gente vem fazendo um trabalho de educação, né, na aderência do cateterismo, na aderência do tratamento dessas lesões por pressão, quando alguns atletas estão, porque a gente sabe que através da saúde, através da orientação, a gente transforma as vidas. E a gente transforma as vidas para que essas pessoas elas se sigam no esporte.
Então eu preciso estar no esporte para eu superar, para eu me superar, né? Mas eu também só posso estar no esporte se eu estiver na sua condição de saúde. Então a nossa maior motivação é fazer com que essas pessoas tenham saúde, de ter uma equipe, que essas equipes, tanto da dança, quanto do basquete, quanto do atletismo, quanto do voleibol, elas sejam equipes fortes, organizadas, né, para que elas possam incluir novos atletas, novas pessoas, novas famílias, e assim eles sejam motivados a ter uma vida diferente. Então, essa é a maior motivação que nós apoiamos todos esses grupos que estão ligados ao esporte. O canal Acessar PCD agradece para Lisiane vir outras vezes abordar o assunto aí mais profundamente. Obrigado. Então, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, né, neste canal, no Acessar PCD. É um grande prazer contribuir para a saúde das pessoas. A gente sabe que é necessário, ainda precisamos de mais profissionais para aderir essa luta aí com relação à disfunção miccional, à prevenção de lesões, não só ao tratamento dessas lesões por pressão que acomete a saúde dessas pessoas. Estou à disposição, né, caso alguma pessoa com deficiência que tenha um problema, né, existente, a gente pode então contribuir com a saúde de vocês. É só fazer o contato ou com o Valdir, o canal, ou com a própria Lisiane, que a gente tenta conduzir todo essa necessidade de pessoas, seja em Belém, seja fora de Belém. Hoje tem a possibilidade das teleconsultas, né? Que isso faz com que a gente tenha mais acesso, chegue a mais pessoas, e aí tendo uma necessidade de tirar as dúvidas de muitas famílias, de muitas pessoas que vivem com o problema. Obrigado a todos e até a próxima.